depois transmitir para a tua igreja. Esta passagem de Lucas, no seu capítulo 5, ao qual fala de uma pesca maravilhosa, o Senhor tem colocado em meu coração já há algum tempo, mas nunca parei muito para estudá-la, porque eu gosto de estudar antes de deixar uma palavra. Eu gosto de estudar a palavra, não gosto de ficar folheando e deixar. Sempre gosto de meditar na palavra antes de estudá-la e sim passar. Creia que esta palavra aqui, ela vai fazer efeito, porque a palavra do Senhor fala que ela é viva, que ela é reta, que ela é eficaz, que ela é penetrante, e a palavra do Senhor ela não volta vazia. Aqui fala, em nome de Jesus, aqui fala que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinavam do barco a multidão. Perceba que aqui Jesus fala que viu 2 barcos, mas tinha mais barcos, mas ele viu 2 barcos, ao qual primeiramente escolheu, aleluia, o de Simão. Aqui também fala que é de Tiago, né, e João. Mas por que não de Tiago e João? Por que de Pedro? Por que de Simão? Não é porque Jesus primeiramente olhou para o barco deles, não quer dizer que ele não vai fazer o seu. Não é porque primeiramente ele escolheu subir no barco deles, que ele não vai fazer para você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui a palavra do Senhor nos diz: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Por que faze ao mar alto? Pedro, cansado de toda a noite, tentado pescar e nada conseguiu. Jesus fala: faze-te ao mar alto. Jesus queria levar ele do mais fundo, ou seja, queria levar ele do mais profundo. Louvado seja o nome do Senhor, porque é no profundo, porque é lá no profundo do teu coração que Jesus vai falar contigo aqui esta noite. Apenas abra o teu coração, abra, Senhor, aleluia, que aqui possa fazer, Senhor, que a tua palavra possa vir adentrar. Aqui, Senhor, eu queria o mais profundo com Simão Pedro, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E mais à frente, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui Pedro, igual disse, já cansado, toda a noite trabalhando, tentando pescar, e nada, aleluia, conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez naquele momento para Pedro já não tinha mais jeito. Talvez para Pedro naquele momento já não tinha mais solução. Talvez para Pedro naquele momento, aleluia, não adiantava mais ele jogar a rede, se nada tinha pego à noite. Mas Pedro ouviu a voz do Mestre, ouviu a voz do Senhor, e Pedro disse: Senhor, mas pelo poder, aleluia, da tua palavra, eu lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Cremos, irmãos, temos que ver que é sobre a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a mesma palavra que um dia de nós que estamos aqui hoje, que viemos louvar, engrandecer, exaltar, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, foi aquela palavra que nos tirou do mais profundo da lamaçal do pecado e nos trouxe aqui hoje. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que leva, aleluia, você para morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, querido Deus, Deus de maravilhas, Tu és fiel, Senhor, aleluia. E aqui a palavra do Senhor ainda continua dizendo: então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompia-lhes a rede. Louvado seja o nome do Senhor. E fizeram sinal aos companheiros,
que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Primeiro Jesus olhou para o barco de Simão. Aleluia. A bênção foi tão enorme que Simão teve que repartir a bênção dele ainda com Tiago e João. Foi como eu disse, não é porque as suas orações agora não estão sendo atendidas, estão sim, só que não é o momento certo. Não é porque você toda noite tem clamado o nome do Senhor que muitas das vezes você acha: Senhor, por que o Senhor não está me escutando? Ele escuta sim, só não é o momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar de tantas lutas, batalhas que vivenciamos a cada dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele vem, Ele nos conforta, Ele nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, meus irmãos, oramos desconfiando da nossa própria oração. Oramos por algo que queríamos tanto. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Amém. Mas no final, será que o Senhor vai me dar isso? Será que eu vou conseguir fazer isso? Nós oramos desacreditando. Nós oramos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, talvez não acreditando. Pregamos que o Senhor, Ele tudo pode. Pregamos que o Senhor tudo faz. Mas quando é com a gente, desacreditamos. Temos que ter mais fé. Temos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, a cada dia mais, a buscar pela presença de nosso Senhor Jesus. Temos que cada vez mais humilhar perante Deus. Temos que cada vez mais dobrar os nossos joelhos em oração e acreditar que aquele que estava na cruz do Calvário, que entregou a tua vida por mim e por você, que entregou todo o teu sangue, hoje Ele se faz presente aqui dentro da igreja. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Temos que acreditar que Ele tudo pode. Temos que acreditar que Ele tudo faz. E que não é no teu tempo, não é no meu tempo, e é no tempo do Senhor. Ele tudo faz, em nome de Jesus. A palavra ainda, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Como sobre a palavra, venho trazer aqui também em Mateus 8, ao qual, aleluia, veio falar de um centurião. Louvado seja Deus. Esse centurião, a Bíblia fala que rogando-lhe: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Mas reparem bem, ele não foi buscar a bênção para ele, ele foi buscar a bênção para o criado. Ele não somente queria a bênção para ele, mas a bênção do seu criado, do seu próximo. Aleluia. E Jesus disse: eu irei e darei saúde. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o centurião disse: Senhor, eu não sou digno, tinha 3 em minha casa, mas dizer apenas uma palavra e meu criado sarará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pulando no seu versículo 3, então Jesus diz ao centurião: vai, e como crestes, louvado seja Deus, te seja feito. Ou seja, o poder da palavra o curou. É o mesmo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É o mesmo poder da palavra que expulsa demônios. É o mesmo poder da palavra que vem hoje aqui e diga ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. É o mesmo poder da palavra que diz ao surdo e mudo: efatá, abra-se. É o mesmo poder da palavra que diz a menina: apenas dorme, menina, talita cume, levanta, menina. Louvado seja Deus. E a mesma palavra que disse: tirai a pedra,
mas Senhor, já faz 4 dias, tirai a pedra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É a mesma palavra que disse: Lázaro, vem para fora, Lázaro. Pela minha palavra, Lázaro, hoje é a tua palavra, hoje a minha palavra, Lázaro, te ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem desta noite ao qual o Senhor tem colocado, irmãos, é para acreditarmos mais na palavra do Senhor, é para acreditarmos mais que Ele pode, que Ele faz, que Ele opera maravilha, que Ele opera milagre, não somente na minha vida, mas na vida do teu próximo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É a mesma palavra que disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, irmãos, vai nos dizer também, um pouquinho mais adiante, em Lucas, no seu capítulo 10, ao qual vai falar de um bom samaritano. Esta palavra também bateu de frente comigo, meu irmão. Bateu muito de frente comigo. Esta palavra do bom samaritano nada mais quer nos dizer sobre amor. Mas que amor é esse? É o mesmo amor que Deus teve por mim e teve por você. É o mesmo amor que fez com que Ele entregasse o Filho dele para que morresse por mim e por você. É a mesma palavra que em João 3,16 que nos diz: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Mas que amor é este? É o amor que Deus tem para mim e tem para você. E é este mesmo amor que nós temos ter com o nosso próximo. Aqui a palavra do Senhor fala que um certo doutor da lei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Meus amados irmãos, estamos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, estamos amando o nosso Senhor de todo o nosso coração, estamos amando o nosso Senhor de toda a nossa alma, estamos amando o Senhor de nosso entendimento. Nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas o Senhor é misericordioso para conosco. Mesmo ainda sendo infiéis, mesmo ainda que por muitas das vezes queremos trocar Jesus por uma tela, por muitas das vezes queremos trocar Jesus por um joguinho de celular, por muitas das vezes deixamos de vir na casa do Senhor porque tem novela, tem jogo, deixamos de vir na casa do Senhor porque hoje eu não quero. Estamos amando de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Aleluia. O Evangelho é renúncia, ao qual cada um que está aqui esta noite teve que renunciar a algo para chegar onde chegou. Cada um aqui teve que renunciar àquilo que para você neste mundo era de agradável vontade. A palavra do Senhor é nos cura, liberta, transforma, renova. Vou contar um breve testemunho. O irmão Marcos conhece. Quantas das vezes eu chegava no irmão Marcos, né? Eu não consigo, mas eu vou falar o que é. Eu fumava.
Comecei fumando aos 18 anos de idade, se eu me recordo bem. Assim que eu casei. Aleluia. Aos 18 anos de idade. Comecei fumando aquele cigarro de papel, aqueles cigarros comprados aí de caixinha. Depois passei para aquele fumo reis. Irmãos, foi anos e anos escondendo algo, escondendo um vício da minha família por algum tempo, mas de Deus não. Por muitos e muitos anos eu era católico, fazia parte do ministério de música, tocava lá com contrabaixo, mas também, aleluia, eu não tinha aquele real interesse. Eu ia de vez em quando só para tocar o baixo. Sim, você prestava atenção nas palavras, mas não é da mesma maneira. Louvado seja Deus. Então, por muitos anos, eu tive este vício, até que, passado algum tempo, voltando eu do serviço que eu estava trabalhando na Contorno, a firma de asfalto, tampava o buraco e roçava a beirada do asfalto também. A minha esposa achou dentro do bolso da minha calça. Esse dia, para mim, foi um dia que me desmoronou. Eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo, irmão Carlos, mas eu não queria que ninguém descobrisse, apesar que o cheiro, ele ficava grudado, por mais que eu disfarçasse. O que eu fazia, eu lavava minha boca, eu gastava acho que quase um tubo de pasta de dente por uma semana só para mim fazer isso. Comprava a bala da mais ardida para tentar disfarçar. Como eu disse, eu tentava esconder algo da minha família, mas de Deus nós não escondemos nada. Então foram anos de tormenta. Mesmo assim, não quis ainda abandonar. Por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha esposa, vou adiantar um pouco, não vai. Passado algum tempo, a minha esposa, ela foi, aleluia, convidada, né, a aparecer no culto juntamente com a irmã dela, que a irmã dela já fazia um tempo que já estava na igreja evangélica. E eu tentando que a minha esposa fosse comigo, porque o homem quer que a esposa acompanhe ele para onde ele for. Mesmo tanto do jeito que eu estava, porque eu não tive ali ensinamento. Por mais que alguém falava, você tem que ler a Bíblia, mas não me apresentou Jesus. Ninguém me apresentou quem era Jesus. Se perguntasse, eu fiquei no ministério, foram exatamente não, foram aproximadamente 20 anos. Mas se perguntasse para mim quem que é Jesus, eu não saberia responder para você se você me perguntasse quem que era Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Por fim, a minha esposa começou a ir ao culto, começou a gostar do culto, aceitou Jesus como seu legítimo Senhor e Salvador da vida. Mas não acabou por aí. Foram tempos também de brigas, discussões. Ao mesmo tempo, eu ficava feliz por ela. Mas por outro lado, eu não queria sair de onde eu estava. Queria continuar na igreja católica. Foram brigas, discussões. E um dia a minha palavra foi: sabe quando que eu vou virar crente? Nunca. Estas foram as minhas palavras.
aonde eu estou hoje. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Olha onde Deus me colocou. Louvado é teu nome, Senhor. Creio que o Senhor, Ele faz maravilhas pelo poder da tua palavra. Creio que o Senhor opera, aleluia, curas pelo poder da palavra. Creio que o Jesus é libertador pelo poder da palavra. Passado um tempo, meus filhos, todos os meus filhos, começou aí também, e eu batendo o pé ainda, não queria não. Vou ficar aqui, não vou. Meus filhos também, passado um tempo, ficaram indo ao culto, mas eu estava levando e buscando. O pastor chamava, vem para cá, vai outro dia. Agora eu não vou não. Louvado seja Deus, Deus é maravilhoso. Irmãos, por isso que eu falo, tem hora que Deus permite certas coisas na vida da gente que é para você aprender, que é para Ele mostrar para você que você ainda é dependente dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Num certo dia, louvado seja o nome do Senhor, e deixando a minha esposa de segunda-feira, pedi de segunda-feira lá na nossa igreja, das 6h30 até as 7, quase 7h30, ensaio e oração da cidade. E das 7h30 às 9 é oração e ensaio das irmãs. Deixando a minha esposa lá na segunda-feira, eu fui comentar com ela sobre um assunto ao qual não foi tão boa a resposta. Que naquele mesmo lugar, em frente à igreja, com o vidro fechado, o diabo usou a minha boca para falar tudo e qualquer tipo de palavrão. Irmão Marcos, a hora que eu liguei o carro, a minha esposa saiu, bateu a porta, eu também liguei o carro, saí igual um louco, nem olhei para trás. Louvado seja Deus. Nem olhei para trás, só liguei o carro e fui embora. Mas a hora que chegou no posto, não acho não, foi certeza, o Espírito Santo, ele me tocou. A hora que eu cheguei no posto de gasolina, ou seja, no metade do caminho, entre a igreja e a minha casa, na metade do caminho, eu falei assim, não, está errado. Isso não deveria ter acontecido. Naquele exato momento, cheguei em casa, falei assim, mãe, chorando, aconteceu algo que não era para ter acontecido. Discutimos por causa disso, disso, aquilo, e um vai ter que ceder. Porque uma família, ela tem que estar unida. Uma família, ela tem que andar junto no caminho do Senhor. Então, um vai ter que ceder, e este um sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. E minha mãe, também muito católica, faz parte lá dos Marianos, né? Congregação Marianos. Eu esperava outra resposta de minha mãe. Falei assim, mãe, não vai ter que ceder, isso vai ser eu. Falei assim, meu filho, acompanha ela, vai com ela, ouve a palavra do Senhor, anda junto, caminha junto, porque só assim vocês vão ser felizes. Glória a Deus. Estava esperando outra resposta de minha mãe, mas Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Nós que muitas das vezes queremos agir com as nossas próprias mãos, queremos fazer do nosso jeito, com as nossas vontades, né, irmão? Mas Deus, Ele age no tempo certo, na hora certa, e no jeito dEle, na hora que Ele quiser, Ele faz. Aceitei Jesus, irmão. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Só que antes eu estava dentro do carro, eu não tinha entrado dentro da igreja. Eu vou acelerar um pouquinho, que as horas já estão indo. Estava dentro do carro e nisso eu escutando a palavra, como se fosse aqui mesmo, daqui do outro lado da rua ali. Escutando a palavra, eu deitei o banco do carro para ninguém me ver. Mas a palavra entrando no meu coração, eu chorando. Eu falei, Senhor, se vier alguém aqui me buscar, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida.
Fechei meus olhos e ali fiquei, chorando. Eu estava aguardando alguém chegar. Já esperava por isso. Eu falei, Senhor, se alguém vier aqui me buscar, eu vou lá dentro. Fechei meus olhos e continuei chorando, não aguentava mais. Eu escuto no vidro do meu carro, a hora que eu olho, a minha cunhada me buscando. Vem cá, Jesus te ama. Meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Se eu estava chorando naquela hora, eu chorei muito mais ainda. Eu chorei com a criança. A hora que eu entrei lá dentro, eu falei, Deus é bom, Deus é fiel. Naquele exato momento eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E creio que cada um aqui esta noite é grato ao Senhor Jesus por mais esse testemunho. Eu falo aqui, irmãos, me dá vontade de chorar, irmão, porque só eu sei, meu irmão, quanto que eu pelejei lá atrás. Só eu sei quanto de coisa que eu fiz lá atrás. E hoje eu estou aqui trazendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a honra dele, não a minha, para a exaltação dele, não a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, meu irmão. Não perca aquilo que você tem, meu irmão. Continue sempre avante. Continue sempre, aleluia, olhando sempre para frente, que é para Jesus, irmão. Continue sempre olhando para aquele que é autor e consumador da tua fé. Apesar que muitos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, olha para você e diz, não tem nada. Mas para você, para Deus, você é especial. Mas para Deus, você tem valor. Louvado seja o nome do Senhor. E foi a mesma palavra que me arrancou da lama, para que hoje eu pudesse estar aqui trazendo a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, irmão, Senhor, que palavra eu levo para a tua igreja, Senhor? Esta palavra, ela ficou queimando em meu coração. Até tentei ler outras, mas esta palavra é esta palavra que bateu de frente comigo. É esta palavra que você vai levar. A palavra do Senhor aqui que a bênção fala, que a bênção foi tão grande. Oh, Jesus. A bênção foi tão grande que teve que chamar o barco para ajudar. No final, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aqui Pedro se espanta, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu. Louvado seja o nome do Senhor, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Mas, irmão, reparem bem uma coisa. Esse mesmo Jesus que fez com que Simão, aleluia, lançasse novamente a rede no mais profundo. A palavra do Senhor fala que a rede, ela se encheu tanto que ficou ao ponto de rasgar, que teve que chamar outro barco para fazer suporte. Mas a palavra do Senhor continua dizendo que quando eles chegam à terra, no versículo 11 fala, deixaram tudo e o seguiram. Penso eu, Pedro, aqui, o que mais importa é eu ter a rede cheia ou eu ter aquele que pode sustentar o meu barco? É eu ter a rede cheia ou eu ter Jesus andando junto comigo? É eu ter a rede cheia ou Jesus de Nazaré do meu lado, na minha casa, na toda a minha família? Louvado seja o nome do Senhor. Como pode? Este mesmo Jesus que encheu, fez com que eu largasse, abandonasse para o seguir.
aleluia, foi com que esta palavra lançasse em meu coração para que eu abandonasse o vício, para me seguir os caminhos do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a minha libertação foi complicada, foram choros, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Foram arrependimentos. Muitas das vezes eu comprava de manhã, eu falava para os irmãos: irmão, graças a Deus aquela obra foi um canal de bênção também para minha vida. Só tem gente boa lá na minha vida, graças a Deus. Aquela obra foi bênção. Falava para os irmãos: irmão, o que eu faço para me parar? Eu quero parar, mas eu não consigo. Todo mundo falava a mesma coisa: esforça-te. A palavra do Senhor fala: esforça-te. Está difícil? Esforça. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Me fez me levar em outra palavra, da mulher do fluxo, né? A palavra também fala que aquela mulher, ela sofria já há 12 anos com aquela enfermidade, com aquele sangramento, que tentou por várias vezes, que gastou muito dinheiro, médicos, ninguém conseguiu resolver o problema dela. Daí ela ouviu falar de Jesus Cristo. Ela ouviu falar que Jesus naquele momento estava curando, estava libertando, estava expulsando o demônio. E o que mais me chama a atenção é que aquela mulher, a fé dela foi tão grande, que ela teve uma convicção tão grande no teu coração, que ela falou assim: se eu conseguir, ao menos, tocar a ponta dos seus vestidos, eu serei curada. Por quê? Porque ela sabia que andava uma grande multidão com Jesus. E também sabia que para chegar até Jesus ia ser difícil ali. Imagine só, você passar no meio de um monte de gente, de uma multidão de pessoas. Ainda mais para aquela mulher fraca, desabilitada. Penso eu, muitas das vezes, ela foi até arrastando. Hoje, qualquer gripezinha, hoje eu não vou no culto, não, vou falar: pastor, que não dá para ir, né? Nos afaste de Deus. O que chamou a atenção foi essa mulher que, mesmo naquele período, mesmo ela naquela situação, ainda ela teve fé. E creio eu que ela foi arrastando, e assim conseguiu tocar as pontas do vestido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas pensa comigo, no meio daquela grande multidão, todo mundo esbarrando em Jesus, porque ele sentiu só dela. Penso eu também que muitos estavam lá, alguns creio que por interesse, mas tinha aqueles também que estavam lá com fé também. Mas por que só aquela, ele sentiu só aquela mulher? Por causa da fé. Ele viu a fé dela. E pelo poder da palavra, a fé a curou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, não vou adiantar muito para não tomar o tempo dos irmãos. Esta palavra foi a que o Senhor tem colocado no meu coração. Somente a palavra. Temos que cada vez mais nos humilhar perante Jesus. Temos que cada vez mais buscar nos santificar cada dia mais. Mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja tudo dando errado, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Que o Espírito Santo de Deus venha falar fortemente aos vossos corações. Que Ele possa, a cada dia mais, louvado seja o nome do Senhor, a exaltá-los de uma forma tão grande, que mesmo que você desacredite, mas é neste momento que a graça dele cai sobre a tua vida. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter aberto mais esta porta, por ter dado mais essa oportunidade, ao nosso irmão pastor Marcos, por ter aberto também as portas da sua congregação, ter confiado também no trabalho, e agradecer aos irmãos que estão aqui presentes. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A primeira vez que eu vim aqui, eu lembro do irmão Marcos, que estava sentado até lá atrás com a minha esposa, e o irmão Marcos falou que um dia ele vai voltar aqui e ele vai louvar o Senhor. Hoje eu vim aqui trazer a palavra do Senhor, irmão. A responsabilidade aqui hoje foi maior. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço os irmãos, que a palavra do Senhor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, possa ter adentrado aos vossos corações, que o Espírito Santo continue falando ainda mais, em nome de Jesus, e que, louvado seja Deus, que cada um leve hoje a bênção para a tua casa. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, que Deus continue abençoando cada vez mais o teu ministério, que Deus continue abençoando cada vez mais a esposa do irmão, os filhos, as crianças. Cadê o menino? Que voz, hein? Vou levar você para louvar na minha igreja, tá? Como é que é o nome dele? Brian, o nome do meu filho. Louvado seja Deus. Continua assim, viu, Brian? Deus vai te usar muito nesta terra. Amém? Você crê nisso? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe as crianças. Jesus, Ele tem algo também nas suas vidas. Basta abrir mais o coração. Viu? Você já é um presente de Deus. Deus tem algo também tremendo na tua vida. Você também tem uma voz muito linda. Viu? Que o Senhor vai te usar também poderosamente nesta terra. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Maravilha, né?